Então vamos ler aqui a partir do versículo 14, do capítulo 11 de 2 Samuel. Diz assim: pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe. Joabe era o comandante do exército de Davi que estava lá em guerra. Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe mandou por mão de Urias. Olha só a estratégia de Davi. Como não deu certo o Urias descer à sua casa para se relacionar com a sua esposa e parecer que o filho era dele, de Urias, o que foi que Davi resolveu fazer? Mandou Urias de volta para o campo de batalha. Mandou uma carta, escreveu uma carta e deu na mão de Urias, para que Urias entregasse para Joabe, que era o comandante do exército. Davi estava com um novo plano, uma nova estratégia para tentar encobrir o seu pecado de alguma maneira. E então veja o que acontece no versículo 15. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Olha só o conteúdo da carta. Eu vou ler mais uma vez. Ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixai-o sozinho, para que seja ferido e morra. Davi, das duas uma. Ou Davi ficou com muita raiva porque Urias não fez o que ele queria e não se deitou com a sua mulher para poder parecer que o filho era dele. E aí Davi, com raiva, revoltado, quis que Urias morresse. Ou então Davi já estava planejando que Urias morresse realmente para que ele pudesse ficar com a sua mulher, que era Batseba e que estava grávida de um filho dele. De qualquer maneira, Davi queria a morte de Urias. Davi queria que Urias morresse. Ele não queria aquele soldado mais vivo. Um soldado, irmãos, que era exemplar, tinha um caráter exemplar, estava servindo a Deus, ajudando o povo de Israel. Mas veja a que ponto Davi chegou. Para você ver como quando a pessoa se envolve no pecado, ela vai ficando cada vez mais insensível. Ela vai ficando cada vez mais endurecida. Isso é uma coisa que a gente aprende nessa história. Se a gente se deixar envolver pelo pecado, cair na sua rede, cair em tentação e passar a viver numa prática que não agrada a Deus, o nosso coração ele vai ficando cada vez pior. A gente vai se tornando uma pessoa cada vez pior, com um coração mais duro, mais endurecido. A gente vai se afastando de Deus, a gente vai perdendo o temor, sabe? A gente vai perdendo a sensibilidade para com as coisas de Deus, para com o que é certo, para com o que é errado. Já não pesa a consciência, a gente já não vai se sentindo mal mais. A gente vai perdendo totalmente a consciência, o temor a Deus, a sensibilidade para com as coisas de Deus. E a nossa tendência é ir afundando cada vez mais. Davi, primeiro, cobiçou a mulher com os olhos, depois adulterou realmente, fisicamente. Depois ele traça um estratagema, usa de falsidade, de engano, de mentira, arma um plano para tentar fazer Urias se deitar com sua mulher, para encobrir o seu pecado, não dá certo. Aí Davi agora vai se tornar um assassino. Veja como ele foi descendo, um degrau após outro, descendo a um abismo de trevas por causa do pecado. Começou uma coisa só com um olhar malicioso e cobiçoso, mas ele foi se envolvendo tanto naquela situação de pecado que uma coisa foi levando a outra, ao ponto de Davi se tornar um assassino. Alguém pode até se perguntar, mas Davi não já era um assassino? Não, Davi ele lutava nas guerras, matava pessoas nas guerras, mas isso não era considerado assassinato, porque ele estava lutando em guerras, lutando ali pelo povo de Deus, contra os inimigos de Deus, dentro da vontade de Deus. Mas aqui era diferente.
aqui ele estava realmente planejando um assassinato. Embora ele não fosse estender a sua mão pessoalmente para matar Urias, Urias iria morrer por causa de Davi. Toda a culpa seria dele, porque ele planejou tudo. E veja como Davi estava com um coração tão insensível, irmãos, que Davi faz essa carta horrível, dizendo para colocar o homem na maior força da peleja, ou seja, bem na frente da batalha. E diz mais, ainda manda deixar ele sozinho. Veja que falta de consideração para com um homem que estava arriscando a sua vida pelo reino de Israel. Davi em nenhum momento pensou no soldado, não teve consideração nenhuma para com ele, para com a mulher dele, que tinha ficado lá e que tinha sido usada por Davi. Davi não teve consideração nenhuma, um coração totalmente frio e calculista, cheio de maldade, totalmente diferente do Davi que a gente estava acostumado a ver até aqui na história. Mas por que ele ficou assim? Porque ele deixou o pecado entrar no seu coração e encontrar morada. Nós temos que ter muito cuidado, irmãos. O pecado ele é como um câncer destruidor. Se a gente der lugar a ele no nosso coração e deixar ele criar raízes e crescer, ele nos leva a viver em trevas, a perder totalmente o senso do que é certo diante de Deus. A gente passa a se tornar uma outra pessoa. O pecado ele nos mata, ele nos envolve. É isso que ele faz. Foi isso que ele fez com Davi. Davi se tornou um homem frio, calculista, mau, planejou a morte de um homem honesto, de um homem honrado. E aí continua dizendo no versículo 16. Aí o pior, ainda manda a carta pela mão do homem. O homem estava levando a sua sentença de morte na mão. Provavelmente ele, como foi muito honesto, ele nem leu com certeza a carta. Confiou que era alguma coisa correta e levou para entregar ao comandante. Imagine que traição. Foi uma traição enorme, muito grande que Davi fez para com esse homem. Aí o versículo 16 continua dizendo: tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes, os homens do outro exército, e que eram valentes na guerra. Saindo os homens da cidade e pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então, como era de se esperar, o homem morreu, Urias morreu, porque ele foi colocado realmente numa situação difícil, ainda foi abandonado sozinho para morrer. Pense que coisa fria. Imagine o comandante do exército dizendo para os outros soldados alguma coisa do tipo assim: olha, quando vocês estiverem lá na frente de batalha, vocês recuem, deixem Urias lá sozinho, nem chamem ele, deixem ele lá sozinho e voltem. Uma coisa cruel, desumana realmente. Foi isso que Davi ordenou que fosse feito. E aqui no restante do texto nós vamos ver a notícia sendo enviada para Davi por um mensageiro. E aí eu quero que a gente pule lá para o versículo de número 24. Diz assim: então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos. Aqui é o mensageiro relatando o que aconteceu. E morreram alguns dos servos do rei. E também morreu o teu servo Urias, o heteu. Veja que o mensageiro ordenado pelo comandante deu a mensagem bem específica, especificando inclusive que Urias tinha morrido, para que Davi soubesse que o seu plano tinha sido concretizado. E aí veja o que diz no versículo 25. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isto mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele, intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota, e tu anima a Joabe. Davi aqui estava na frente do mensageiro, que não sabia de nada que ele tinha feito, e então Davi passa uma mensagem para Joabe,
dando a entender que não tinha acontecido nada demais, que o homem tinha morrido assim por acaso, que realmente é uma coisa que se acontece comumente numa batalha. Por isso que ele diz: não pareça isto mal aos teus olhos. Mas o que me chama a atenção aqui é a maneira fria como Davi fala, mandando o recado para Joabe de uma maneira como se nada demais tivesse acontecido. Sabe, a maneira mentirosa como ele fala, com falsidade, com engano, sem nenhum peso no coração, mandando o homem dizer para o general: olha, não se preocupe não, isso é uma coisa normal, acontece, não ache que isso foi uma coisa mal, mas foi uma coisa horrível, uma coisa cruel, uma coisa desumana. Mas Davi estava agindo como se nada tivesse acontecido, como se nada demais tivesse acontecido, como se fosse uma coisa qualquer, como se o homem tivesse morrido por acaso. Embora Davi, eu tenho certeza que ele sabia que o que ele fez foi mal, aqui ele estava chamando o mal como se fosse uma coisa boa. E nós percebemos que, embora ele soubesse que ele tinha errado, o seu coração não pesava. Ele não sentia dor na consciência. Davi, com certeza que ele estava dormindo, tranquilo, achando que estava tudo bem, achando que ele tinha agido da maneira que deveria realmente agir. Nós vamos ver que a consciência de Davi só veio pesar depois. Até esse momento aqui, ele estava até justificando o seu pecado. Quantas pessoas não chegam nessa situação? Às vezes estão vivendo no pecado, fazendo uma coisa que desagrada a Deus, mas elas dizem para si mesmas ou para os outros: não, isso não é nada demais. Não, isso que eu estou fazendo não é nada demais, não tem problema nenhum. Isso é besteira. Isso aqui, Deus não vai se preocupar com isso, não vai trazer condenação sobre isso. Quando a pessoa fala dessa maneira, é porque o coração dela já está endurecido. Ela perdeu o temor, perdeu a sensibilidade. Ela precisa urgentemente de uma conversão, de um arrependimento sincero, de um quebrantamento diante de Deus. Ela precisa urgentemente que Deus chacoalhe ela para que ela acorde e venha perceber a destruição, as grandes trevas em que está a sua vida, que era o caso de Davi.